Então, dando continuidade à apresentação do TCC, filosofia, né, a educação do rei filósofo, né, para alcançar a ideia do bem na República de Platão. Então, vamos agora para o segundo capítulo, vai falar justamente, que é o capítulo central, né, da monografia, que é a educação do rei filósofo. Né? Então, a gente vê que, né, essa ideia, né, que a educação do rei filósofo é a máxima expressão, né, dessa educação platônica, né, a partir meio que ela né, a máxima expressão, né, como eu disse, mas ela é o cume, né, dessa educação que vai transbordar daí para a cidade, né, o fim, né, dessa educação não é o filósofo, não é criar um governante, mas fazer com que esse governante possa plasmar essa ideia do bem, né, na sociedade, ele possa transformar a sociedade, né, esse que é o ponto, né, que ele possa realmente guiar ela para para o seu fim, né, para a felicidade, possa trazer união, harmonia para a cidade, né, trazendo justiça, que é justamente a harmonia da alma e da cidade, e consequentemente, né, o bem da alma, né, que é a justiça. Então, né, essa educação, né, como foi visto no capítulo no primeiro, né, no vídeo passado, é justamente a base, né, dessa educação é a música e a ginástica, né, que vai ser como que esse fundamento, né, para essa educação. Claro que como, né, um edifício, ele não se resume, né, aos seus fundamentos, né, só ali a primeira parte, mas tem que colocar, né, parede, ali, teto, depois tudo, porta. Então é a mesma coisa, né, nessa analogia com a educação do rei filósofo, né? Essas são só as bases, mas Platão depois vai construir sua educação em cima delas, né? Então, ele vai se utilizar das matemáticas e da dialética, né, como esses meios para atingir a ideia do bem. A matemática com mais uma propedêutica, assim, né, mais para preparar a alma, para justamente entrar na dialética e daí nela, na dialética, alcançar, né, a ideia do bem, né, do ser. Então, que é, né, o paradigma da vida pública e privada, né, que vai depois o rei filósofo plasmar na cidade. Então, como eu disse antes, né, o fim da educação não é o governante, mas a cidade, e o rei filósofo tem essa missão de ser o plasmador do bem na sociedade. Então, passando para o primeiro meio, né, quer dizer, antes, né, um pouco, falar um pouco da ideia de educação para Platão, né, antes de entrar propriamente nos meios, né, para atingir a ideia do bem, e Platão vê a educação como uma conversão ao bem, né, é uma citação, né, da própria República, né, que ele vai dizer que a educação é a arte do desejo do bem, a maneira mais fácil e eficaz de converter a faculdade, o órgão da alma que conhece, para a ideia do bem. Né? Então vai ser, né, ou seja, um pouco permitir, né, que, por exemplo, para essa conversão, né, da faculdade para permitir conhecimento, né, do que é a causa de toda a realidade, né, que é, segundo Platão, a ideia do bem, a essência do real, que seria o ser, né, a ideia do bem, como a ideia máxima, causadora das outras, né, e da realidade. Então, né, é um meio que busca um fim, né, não, ela não fica em si mesma, né, mas não é educação, né, é a arte de converter, né, mas o fim dela é alcançar a ideia do bem, né, não é ficar só na educação, né? Ela não é um fim em si mesmo, né? Então, só que ela deve ser feita de modo certo, né? Platão vai advertir isso também, né, para não sair do pretendido, né? Não sair do que era para ser, né, essa educação. Ela tem que ser feita bem. Então, vamos para o primeiro meio, né, que é justamente as matemáticas, né, que Platão vai chamar a ciência do cálculo e do número, né, que ele vai falar, né, aquela ciência comum da qual se utilizam todas as artes, todos os modos de pensar, todas as ciências, também que é preciso aprender entre as primeiras. Né? Então, Platão tinha
dava muita importância para a educação, né, na sua academia ele não deixava entrar, né, quem não sabia as matemáticas, né, principalmente a geometria, né, que ele não sabia, né, porque, como a gente vai ver, ela é capaz, né, de despertar, né, o pensamento humano. Então, né, vamos ter daí a questão do cálculo e do número. Por exemplo, antes disso, né, ela mais questão das matemáticas, né? Então ela, como eu disse, né, que faz despertar o pensamento, né, do homem, mas também fazendo ele se deslocar das coisas sensíveis, né, que a gente vê, para as inteligíveis, né? Então, não transcender a realidade, né? Não ficar no que é só sensível, mas ir para, assim, a base desse sensível, né? Fazendo pensar no que realmente as coisas são, né? Suas essências, né? Então ela vai ser um prelúdio, uma propedêutica, perdão, da dialética, né? Então o filósofo, né, Platão vai distinguir as matemáticas em quatro, né? Vai ser o cálculo, a geometria, a estereometria e a astronomia. Então, primeiro, né, o cálculo e o número, né? Platão vai vai dizer, né, que justamente o cálculo, né, está intimamente ligado à unidade e ao número, né? Então, e ambos ajudam, né, a alma a se elevar, né, para o inteligível, né, como eu falei antes, proporcionando justamente sensações opostas entre si, né, que vai obrigar o entendimento a pensar o que seja essa unidade, né, e o número em si, ou seja, a sua essência, né? Quando ele se confrontar com, com coisas que são opostas entre si, né, como talvez o baixo e o alto, né, ele vai ver mais o que que é, né, como elas não são iguais, né, ela vai ver o que que são, o que que é o baixo e o alto, o que que faz com que seja baixo, o que que seja alto. Então faz, né, essa transcender, né, a realidade. Ajuda, né, essa um pouco as matemáticas têm esse intuito, né, de ajudar a mente humana. Então, passando, né, para a geometria, né, que é o estudo das linhas, né, e das superfícies, né, das dimensões. Também ela vai, né, todas vão ter mais ou menos o mesmo intuito, mas como eu falei, de elevar a, ao entendimento humano, né, mas cada um tem suas peculiaridades, né, mas daí a geometria traz como um efeito acessório, né, a questão da guerra, né, ajudar as guerras na estratégia, então tudo isso. Então passamos para a estereometria, né, que é o estudo dos sólidos, né, três dimensões, também vai estar fazendo parte da educação do rei filósofo. E a astronomia, que seria o movimento desses sólidos, das profundidades, né, dos astros, né, e Platão, né, escolhe, né, essa ciência, né, essa matemática justamente não porque obriga, né, o aluno a olhar para o alto, né, mas porque né, ele vai falar os ornamentos celestes, né, mas em razão destes de serem o que há, ele vai falar de mais belo e perfeito de tudo que é visível, né, servindo como modelo para o estudo das coisas invisíveis, né, as inteligíveis, né, por justamente ter essa questão da constância, harmonia, né, e ser uma das coisas mais perfeitas, né, ele vai falar que o Demiurgo fez. Então, e Platão também vai falar, né, que também essas ciências têm uma aplicação prática, né, como auxílio na guerra, estratégia, planejar acampamento, assistência em relação à agricultura, né, questão do solo, relação ao comércio também, né, mas ele vai falar que não é esse o verdadeiro valor, né, não está nessa aplicabilidade, mas sim no seu valor propedêutico da dialética, né, que esse é o intuito, né, de incluir essa educação na educação do governante. Então, passando para o segundo meio, que é a dialética, né, que é justamente a dialética, ela é o método, né, que ele vai até estar na República, né, ele vai falar que o método da dialética é o único que procede por meio da destruição das hipóteses a caminho do autêntico princípio, a fim de tornar seguros seus resultados, né? Então, ela
ela vai pela essa confrontação, né, de hipóteses, né, e sempre tirando, fazendo uma síntese, né, daquilo e de certa forma progredindo, né, indo colidindo hipótese em hipótese para realmente chegar na verdade, né, tendo com o objetivo de chegar ao que realmente as coisas são, né. Então, que é a base do mundo visível. Essa que é a intuição, né, o que é para ser a dialética, né. Então, essas confrontações devem funcionar, né, como estágios e trampolins, né, para uma ascensão até o início de tudo, né, que esse é o objetivo, né, chegar na ideia do bem. Então, é um movimento para uma fundamentação última e absoluta, né, que se indo de hipótese em hipótese, né, sempre confrontando todas as hipóteses para chegar, né, todas as proposições ali, as hipóteses para chegar nesse bem, né, que é a peregrinação rumo ao ser, né. Um pouco ele vai explicar, vai ser um pouco depois na alegoria da caverna, né, que eu vou explicar um pouco no terceiro capítulo, que é um pouco somente uma alegoria disso, né, desse processo, né, de conhecimento, né, e Platão vai considerar a ciência por excelência, né, e é o único que pode chegar ao conhecimento do ser, né, do bem, né, e justamente por ser uma ciência muito elevada, né, ele vai dizer que ela pode trazer perigos, né, se for mal utilizada, né, principalmente a questão dos jovens, de querer muito se confrontar, assim, né? Então ele vai dizer que isso deve ser reservado aos alunos mais velhos, mais experientes, né? Depois de terem sido considerados dignos, né, dessa ciência. Então passamos agora para o currículo, né, desse filósofo, né, que é realmente bem extenso, né, assim, bem diferente, né, do que a gente está acostumado com com questão, né, de hoje em dia, assim, com o currículo, com as matérias, né? Mas ela é mais, só que a do Platão é muito mais extensa, né? Assim, é uma currículo que leva a vida toda, né? Não é uma coisa assim só inicial, né? Platão também trata dessa educação inicial que é para todos, né? Mas a educação que vai se vir depois, né, que realmente vai dar mais profundidade, ela é reservada aos guardiões e aos governantes, né, aos guerreiros e aos governantes. Então, ela é uma educação seletiva, né, não é não são, porque Platão vai dizer, né, que nem todos são iguais. Ele vai fazer a distinção, né, dos tipos de alma, né, irascível, possível, racional, né, então nem todos são iguais, porque cada um tem a sua função dentro da cidade, né, e o governante, por ter essa função maior de governar o todo, então ele deve ter a melhor educação. Então, deve selecionar os que têm esse dom, né, essas aptidões para o governo. Então, já é uma educação essencialmente seletiva. Então, começamos pelo uma espécie de jardim de infância, né, que Platão usa essa expressão, né, mas é como se fosse, mais com brincadeiras, né, introduzindo os poetas, assim, claro, já censurados, né, entre aspas, pela né, pelo rei filósofo, né, assim, já tendo o certo o que é para ele, quer dizer, já ser censurado previamente, né, não pelo rei filósofo, posteriormente sim, mas hum, que para que para que não, né, não vá essas poesias não vão gerar vícios, né, nas crianças. Né, e já entra uma introdução às matemáticas também, né? Claro, mas sem tudo com brincadeira, né? Sem violência, né? Platão ele vai falar que na alma, né, não permanece nada que tenha entrado pela violência. Ele vai falar isso. Então, como eu falei, já começa uma detecção, assim, uma procura das tendências naturais, né, das crianças. E essas brincadeiras ajudam, né, nesse intuito. Então, dos 16 aos 20 anos, né, depois dessa questão, né, com as músicas, a, mais matemática, um pouco de ginástica também. Aos 16 aos 20 anos vai ter uma iniciação militar, né, no campo de batalha, né, que quando ele está menos perigoso, né, no campo de batalha, esses candidatos vão ser levados, né, justamente
pouco criar essa experiência e também perder um pouco o medo, né, da batalha. E é uma educação mais militar, assim, né, dos 16 aos 20 anos. Então, dos 20 aos 30 anos, não 35, como está no slide ali, vai ser selecionado, né, os melhores desses que passaram, né, por esse treinamento militar e vão se aprofundar nas matemáticas, né? Então, vai ser dos 20 aos 30 anos, eles vão se aprofundar nas matemáticas, tendo uma visão mais aprofundada e uma visão de conjunto, né, ideal para o futuro dialético. Então, dos 35 aos 50 anos, não, melhor, dos 30 aos 35, voltar um pouquinho, né, então, esses provados nesse estudo, né, com as capacidades, né, que precisam ter, né, os foram provados, eles vão continuar, né, até os dos 30 aos 35, exercitando na dialética, né, que foi o que eu expliquei antes, na dialética. E então, depois os que se mostrarem dignos, né, passarem assim, por todo esse processo, realmente bem extenso, depois eles vão passar 15 anos, até os 50, serviço do Estado, né, como funcionários de segunda ordem, para adquirir experiência, né, do cuidado do Estado e tudo, para que eles, toda essa base teórica que eles têm, não tenha também uma fundamentação empírica, né, ter essa experiência, né, para que eles não seja, eles não fiquem para trás, né, tenham esse conhecimento teórico, mas também prático, né? Então, vão ser esses funcionários de segunda ordem do Estado. Então, após esses 15 anos, né, de experiência, então, e ainda passando um tempo de contemplação, assim, né, nessa contemplação, daí o candidato vai poder assumir, né, esse cargo de governante da cidade. Realmente é bem, Platão elabora, né, esse currículo, entre aspas, assim, bem extenso, muito extenso, né? Então, eu vou ler aqui, né, um dos trechos, assim, né, que ele vai meio que concluir essa questão da, do currículo, né, do filósofo, que é bem interessante a gente se ater. Então, ele vai falar assim: quando tiverem 50 anos, os que sobreviverem e se tiverem evidenciado em tudo e de toda maneira, no trabalho e na ciência, deverão ser já levados até o limite, e forçados a inclinar a luz radiosa da alma para a contemplação do ser, que dá luz a todas as coisas. Depois de terem visto o bem em si e usá-lo-ão como paradigma, para ordenar a cidade, os particulares e a si mesmos, cada um, por sua vez, para o resto da vida, mas consagrando a maior parte dela à filosofia. Porém, quando chegar a vez deles, aguentarão os embates da política e assumirão cada um deles a chefia do governo, por amor à cidade, fazendo assim não porque é bonito, mas porque é necessário. Depois de terem ensinado continuamente outros assim, para serem como eles, e de terem deixado como guardiões da cidade, na vez deles, retirar-se-ão para habitar nas ilhas dos bem-aventurados. A cidade erigir-lhes-á monumentos e sacrifícios públicos na qualidade de divindades, e se a Pitya o autorizar, caso contrário, de a bem-aventurados e divinos. Então, a gente vê que Platão, de certa forma, ele dá esse, né, todo esse currículo e tal, mas também tem esse prêmio no final, né, um grande prêmio, né, que para o governante que exercer bem o cargo, né. Então, é um caminho realmente muito árduo, né, de ser percorrido e colocado em prática, né, mas como diz, né, o provérbio grego, né, as coisas belas são difíceis, né. Então, esse é o segundo capítulo do TCC. Então, espero que vocês tenham gostado, poder deixar um gostei para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Se você quiser deixar um comentário dizendo alguma coisa que gostou, não gostou, que pode melhorar, que tá ruim, que tá bom, eu agradeço muito, viu? Tenha um bom dia.